Lovecraft Country, temporada 1, episódio número 4. Continuamos aqui a jornada do Tic e da Letty com alguns convidados, vez ou outra aí, nessas andanças pelo interior dos Estados Unidos, né? O episódio da vez, ele deixa de lado um pouquinho ali o terror e o horror também, principalmente, ao trazer aí Indiana Jones, os Goonies e também Júlio Verne, por que não? Sim, temos aqui uma aventura como proposta e daquelas aventuras de caça ao tesouro, focando-se aí nas páginas de um livro que, para falar sobre isso, eu preciso seguir a partir daqui com spoilers, ou seja, só fica aqui quem assistiu ao 4º episódio da série. Show? Então spoilers em 3, 2, 1... Adianto logo, apesar de excelentes referências e da boa proposta aí da aventura, né, de migrar um pouco para a aventura, eu me decepcionei um pouco com o episódio dessa semana, né, com o 4º episódio. Não pareceu captar de forma alguma o rumo que o 3º episódio deu, se afastou muito drasticamente do terror e não fez jus ao elemento principal da história, no caso, o horror cósmico, o estilo de horror cósmico do HP Lovecraft. Por outro lado, foram dadas algumas pitadas de viagem no tempo, um elemento que chega para, quem sabe, voltar a valorizar exatamente esse elemento que definitivamente não apareceu aqui nesse episódio. O problema não foi ter mudado para o gênero aventura, isso definitivamente não é um problema, mas foi não saber fazer esse gênero. Se nos primeiros episódios é imposto um terror real, mas também sempre é dado ao homem branco o sentimento de pavor da história, ou melhor, concedido à imagem do homem branco o real pavor da história, aqui a gente não tem isso e tampouco a gente vê os detalhes que fazem uma história de aventura ser, de fato, uma boa aventura. Em resumo, não foi legal não ver o que a Letty estava apertando naqueles botões de pedra, na parede. Foi apenas jogado pelo Montrose e pronto. A gente não conseguiu participar da descoberta. Também não tê-los comentando sobre a possível fissura no tempo e espaço ao andar em túneis que os levam de uma cidade a outra em 20 minutos, inclusive para dentro da sua própria casa, ou mesmo aceitar facilmente que aquelas armadilhas realmente segurariam alguém em busca de algo tão importante, tudo isso fez com que a aventura parecesse frágil. Aventura enquanto gênero, não necessariamente só o episódio. Nenhuma cena desse episódio se equipara às boas cenas da cabana, da perseguição de carro em câmera lenta, da fuga do Montrose lá no 2º episódio e por aí vai. Por outro lado, temos aí mais mistérios sendo colocados na pista e praticamente agora todo personagem tem um ar diferente de mistério. A Ruby, a irmã da Letty, parece estar numa jornada obsessiva por dinheiro, é tanto que a trilha sonora canta isso quando ela aparece, né? E aí cruzou o seu caminho com o do William, que, por ser mandado da Cristina, pode estar querendo aí, quem sabe, apostar nessa irmã em vez na irmã Letty, na meia-irmã Letty, que sequer a deixou entrar na casa que ela mesma comprou. Ou seja, talvez agora ela esteja apontando as suas armas para a Ruby, que talvez seja mais maleável. Montrose nem se fala, né? Tudo que ele faz me deixa cabreiro, me deixa estranhado. E adiciona um ponto muito distante da série e do livro, porque é exatamente aí onde as jornadas das duas histórias se partem, né? Se separam. Ele com certeza sabe muito mais do que está aparentando saber, do que o normal, e eu não falo em relação à paternidade dele para com o Tic, tampouco sobre a sexualidade dele, né? Mas sobre a história como um todo, coisa que eu vou comentar um pouco mais para frente. Perceba, foi ele quem descobriu do nada que desligar a luz do museu e deixar a luz do luar refletir num ponto específico daquela estátua faria a passagem se abrir para iniciar aí a caçada Indiana Jones, Goonies dos personagens. Fora o fato de ter matado e a Mirra, e a Rima, melhor dizendo, e a Rima, sobre quem eu também vou falar um pouquinho mais à frente. E um outro personagem me deixou curioso, no caso a Hipólita, já vem me deixando curioso desde o episódio passado. Ela também sabe mais do que demonstra saber e agora provavelmente ela vai para Devon, pois foi para onde ela olhou no mapa quando decidiu voltar com o carro, né? Um outro ponto curioso, ela tem em suas mãos agora uma possível máquina do tempo, ou pelo menos uma chave para uma máquina do tempo em forma de planetário de 2 sóis, que eu falei também no episódio anterior que ela ficou obcecada por aquele item. Como ela conseguiu o item? No livro a Letty dá para ela.
Aqui na série talvez não seja isso. Aí deixa a pergunta, será ela quem viajará no tempo para trazer, quem sabe, o marido de volta? Motivação, ela tem, a motivação senso comum, ela tem. Ou quem sabe, ela possa voltar para reparar alguns erros históricos, como por exemplo, a nomeação de constelações. Não é à toa que o episódio toca nesse assunto, né? Sobre isso aqui, uma diferença entre série e livro. No livro, a Hipólita, ela nomeia um astro, no caso, Plutão, exatamente, ela quem deu o nome ao planeta, ou ex-planeta, ou mini-planeta, ou planeta não, enfim, a Plutão, mas outra pessoa levou o crédito, no caso uma britânica, branca, obviamente, chamada de Vanessa Burney, se eu não me engano, Vanessa Burney, exatamente, que apesar de ter morrido na vida real, ela realmente existiu, ou seja, a HBO fugiu dessa treta e preferiu colocar a Hipólita nomeando uma constelação de carruagem de Hera, né, Hera's Chariot. Isso é uma alegoria, uma metáfora para os feitos dos negros durante a corrida espacial, na NASA e em outras agências e universidades também, que eram os feitos deles eram escondidos para que os brancos levassem o crédito, pois se soubesse que foi um negro que fez um cálculo matemático ultra complicado e apagou aqui a luz, eu acendo já. Se soubesse que foi um negro que fez um cálculo ou uma descoberta ultra complexa, a comunidade branca jamais aceitaria ali os resultados. Agora vamos acender essa luz aqui. Rapaz, você tá falando de série bizarra aí. A luz apaga aqui do nada, sem motivo algum. Mas enfim, eu falei no começo desse vídeo aqui que esse episódio é o encontro de Júlio Verne, Indiana Jones, os Goonies e eu diria, na brincadeira, obviamente, que também a série Dark, da Netflix. Vamos aqui às referências. Júlio Verne é o autor de Viagem ao Centro da Terra, que estava sendo ali lido por um menino nerd da biblioteca e que é citado em texto nesse roteiro do episódio, se eu não me engano, pelo Tic, quando eles estavam entrando ali nas catacumbas. Assim como nos episódios passados, a referência não é só jogada, mas como é também utilizada para a trama engrenar, para a trama acontecer, uma vez que a aventura inicial é completamente júlio-verniana. Temos túneis, ações estranhas no tempo e no espaço também, né? E uma literal descida ali para o desconhecido. E ao passo que o episódio vai avançando, isso se mistura com os puzzles, né? As encruzilhadas e a sensação constante de urgência dada ali no filme Indiana Jones. Vídeo uma ponte sumindo, o pêndulo e também uma parede com botões de pedras gigantes e uma charada, né? Uma charada que é resolvida com coisas que foram entregues no próprio episódio. E por fim, ao entrar onde teoricamente o tesouro está protegido por uma nativa ou um nativo daquela região, daquele local, nos deparamos com uma cena muito parecida com os Goonies, que é quando o Mickey, né, encontra o Willy Caolho e o tesouro também do Willy Caolho. E ao tocar no esqueleto do antes pirata, o Mickey acaba desencadeando uma série de confusões. Assim como ao tocar nas páginas perdidas, seguradas pela nativo ou nativa indígena, não só ressuscita a pessoa, como também inicia uma série de confusões. E sobre Dark, vamos lá. Os dois agora têm viagem no tempo e os dois estão buscando páginas perdidas de alguma coisa. Então, vale a brincadeira. Apesar das boas referências e das boas homenagens, essa cena, a cena final carrega um simbolismo mais interessante do que essa superficialidade. Nos deparamos com uma pessoa nativa da tribo Arawak que é hermafrodita. Como eu não sei a que gênero eu devo me referir à pessoa, eu vou ficar trocando aqui de palavras. E isso é interessante porque na cultura Arawak, né, que é a tribo a qual pertence a pessoa, a indígena, assim como na cultura de várias tribos americanas, os hermafroditas eram aceitos e chamados de dois espíritos, justamente o que acontece aqui nesse episódio. Porém, assim como aconteceu com os negros, o processo de colonização foi demonizando as figuras, né? Tanto a figura indígena quanto a figura do negro, e foi arrancando a identidade de ambos. No caso, o Titus, né? O Titus, é mencionado 2 vezes com palavras que dizem algo, mas querem que na verdade significar outra coisa. Lá no segundo episódio é dito que ele trabalhava com comércio usando navios, ou seja, transportava e vendia escravos, a bem da verdade. Dessa vez, ele é tido como explorador, um outro nome aí para colonizador, que utilizou aí os nativos a favor de si, mais uma vez representados aqui por Yahima e colocando mais ainda o dedo na ferida da má percepção do Tic e da Letty a respeito da família
Bright White. Ou seja, apesar de na disputa entre outra família de brancos rivais, no caso os Winthrop, essa parece ser, no máximo, a família menos ruim entre as duas. Por fim, ao matar a personagem nova, né, no caso a pessoa, a nativa Arawak, o Montrose talvez se posicione como um terceiro parâmetro nessa busca de Tick e Letty pela verdade. Ele se posiciona talvez como quem já tenha visto essa caixa de Pandora aberta e queira, a qualquer custo, fechá-la ou nunca mais deixar que os seus, pelo menos as pessoas que estão próximas a si, a abram. O Montrose, ele parece perturbado, ele apesar de não aparentar isso na frente dos demais, pra gente que temos um privilégio de vê-lo no seu privado, melhor dizendo, ele parece um pouco perturbado, né? O seu alcoolismo parece fuga, e o que antes poderia ser a respeito da sua sexualidade, o que tá claro aqui no episódio que ele é sim gay, e tem provavelmente um caso com o Sammy, que é o cara lá do bar, na verdade trata-se a respeito da loucura, né, digamos assim, da loucura que os monstros de Lovecraft e o seu horror cósmico costumam causar. Ou seja, Montrose ele tá todo o tempo por perto, sim, muito provavelmente para sabotar os planos, ou pelo menos dificultar a busca da Letty e do Tick pelo que eles pensam ser a verdade. E por falar no Tick e na Letty, temos aqui o episódio mais fraco da dupla, nenhum nem outro pegou o protagonismo para si, e diferente dos episódios anteriores, a história não decidiu para quem deveríamos olhar, o que gerou aí um certo vazio na liderança dessa mini jornada proposta. O desperdício da boa dupla, ele termina com um beijo insosso do Tick na Letty, contrariando toda a força que um propenso casal parecia demonstrar quando era apenas um propenso casal. Sem o nosso guia no episódio, o guia na história, esse episódio, né, esse arco em si ficou solto, né, e sem fazer jus às boas referências que traz para a tela, para o texto, mas que jamais traz para a alma do episódio em si, para a alma daquela história. Do meio para o fim, temos uma jornada desinteressante, pouco surpreendente e menos impactante ainda. Se para eles em cena não pareceu impacto algum, eles irem de uma cidade a outra, pelos túneis, como eu já falei, encontrando inclusive um morto, um vizinho morto da Letty, por que isso poderia parecer impactante pra gente? Não pareceu e ficou um episódio xoxo, como diria aqui no Ceará. Agora, como todo mundo tá com esse clima de mistério, eu espero que os próximos episódios peguem no tranco e comecem a dividir mais o protagonismo que há entre a Letty e o Tick. Afinal, todos os personagens são minimamente interessantes. Seja a Ruby, a Hippolyta, o próprio Montrose, o seu passado, que ninguém fala sobre, né? Até um menininho nerd que tá lá na biblioteca, até ele parece ser, de certa forma, interessante. Lovecraft Country, ele pode ir para qualquer canto, mas não saber para onde ir é jogar fora essa forte premissa de volatilidade, digamos assim. Ter muitas opções a seu dispor, às vezes gera isso, e esse episódio me deixou um pouquinho com essa percepção. Diminuir o escopo e focar nos conflitos estabelecidos talvez seja a solução, uma vez que o livro tem mais tempo de nos fazer entender até os mínimos detalhes que parecem fugazes, como por exemplo a compra de uma casa por uma mulher negra. E também nos faz entender, obviamente, o plano mais abrangente da história como um todo. Se a série não conseguir ajustar esse tom rapidamente, vai definhar em episódios que vão de canto algum a canto nenhum, ou apenas se relegar a mostrar o caso da semana com uma leve pitada de história tendo dado alguns passos à frente. Lovecraft Country pode ser muito mais do que isso, e eu espero que assim seja. Vejamos e sigamos para mais uma semana de outros vídeos sobre filmes e séries aqui no canal. Eu tô falando sobre a série The Boys da Prime Video, né? Assim, nesse formato aqui também. Então, se você tá assistindo, acompanhe. E segunda-feira que vem eu volto falando sobre o episódio 5 de Lovecraft Country. Beleza? Um forte abraço em todos, até a próxima oportunidade e tchau.